da oração, Deus faz coisas tremendas e grandes. É por isso que Jesus fala para nós nesta noite o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar. Nós temos este dever. Como Daniel, se nós for buscar na Bíblia, quantos homens de Deus, através da oração, habitou e conseguiu vitória? É muito. Eu não poderia citar aqui, porque ele vai à noite. Mas muitos, através da oração, alcançou vitória. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus ele fala o dever de orar. Né? Então esse é o nosso dever, orar 3 vezes ao dia. Buscar o Senhor em comunhão ali com o Espírito. Né? Quando você estiver saindo em casa, né? Quando você estiver no seu serviço, ao deitar, sempre orar, sempre apresentar diante de Deus. Né? Agradecer pelo pão. Jesus ele sempre ensinou os discípulos e sempre pegou no pé deles essa questão de orar. De vigiar e orar, né? O Senhor ali rogando por Pedro para que Pedro não seja consumido a fé dele. O Senhor sempre esteve ali intercedendo e orando para os seus discípulos. E o Senhor também chama a atenção nesta noite sobre o dever de orar. Para nós conseguirmos vitórias. Se você quer vitória, se você quer receber bênçãos, é só através de oração. Como a irmã fez uma oração diante do Senhor, apresentou o corpo dela, o corpo que o próprio Deus criou, a necessidade dela, e o Senhor visitou através da oração. Aleluia! Porque se ela não tivesse orado, como é que Deus ele sabe a nossa necessidade, mas ele precisa ouvir da nossa boca. É verdade. Nós precisamos. E essa mulher, aqui que fala na Bíblia, ela ia ali todos os dias diante do juiz, pedindo para ele julgar a sua causa contra o seu adversário. E o juiz ali que não temia Deus, o juiz que não respeitava homem algum, ele não queria por tempo responder ela, não queria julgar a causa dela, mas ela foi insistindo todos os dias. E o Senhor aqui fala conosco também, nós devemos insistir todos os dias. Tem causas que parecem impossível, parece, mas não é. Parece aos nossos olhos, mas quando nós oramos, colocamos diante de Deus. E quando nós insistimos na oração, perseveramos. E se você crer sem duvidar, que a palavra do Senhor fala, nós temos que orar sem duvidar. Crer na nossa própria oração. E nós estamos só diante de Deus, que o Senhor vai responder. E não sermos como o mar, né? Que vem o vento e leva, mas que nós vamos perseverar na oração e insistir até nós conseguirmos a bênção. Uma coisa interessante, eu estava lendo um livro esses dias sobre 2 mulheres que tinham uma carreira, mas deixou a carreira para seguir a vida evangélica e fazer a obra. E elas viajou para uma certa cidade e ali começaram a fazer a obra, só que aconteceu que não estava dando fruto nem crescimento. Parece que o negócio não estava indo. Então elas resolveram orar. As 2 começaram a orar, perseverar na oração. E elas todos os dias oravam, o Senhor orava, perguntando para Deus, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe até aqui, mas parece que não está acontecendo nada. Porque muitas vezes aos nossos olhos nós queremos ver. Mas a oração ela tem um poder incrível. Aleluia. E todo dia ela orava. E pedia para Deus resposta. Até que um dia o Senhor falou com elas. Um dia ela estava dormindo ali. Aí a parede caiu, desmoronou. Aí, quando a parede caiu, ela começou a entender algo. Ela começou a ligar. Ela começou a pensar em Deus e começou a ouvir a voz de Deus. No outro dia ela foi perguntar para o seu vizinho por que a parede tinha caído. E o vizinho era pedreiro. E todo dia ele pegava aquela máquina para perfurar o chão. Então o que aconteceu? Foi abalando as paredes, a estrutura da parede. Até que um dia, a última vez que ele pegou aquela máquina e começou ali pegar o chão, a parede nova ficou e rompeu e caiu. Aí ela entendeu algo. Em oração, amado, nós temos que insistir. Nós temos que perseverar. Todos os dias nós temos que colocar diante de Deus. Parece que não está acontecendo nada. Mas a sua oração está chegando diante de Deus. Aí você começa a perseverar, Senhor, entra ali naquela causa, Senhor, faça isso. Aí parece que está piorando, mas não, mas o Senhor já está trabalhando. O Senhor vai falar sobre oração. E tem um versículo muito lindo que sempre o Ricardo prega aqui, que é o Jeremias 33:3, que diz: invoca-me, e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor hoje fala para ti. Invoca, clama ao Senhor, o Senhor dos exércitos.
Clama ao Senhor que Ele vai te responder coisas grandes. Coisas que estão ocultas aos seus olhos. Mas somente quando você coloca o seu joelho no chão, se põe a buscar o Senhor. Aí o Senhor, Ele abre o seu entendimento, Ele abre os seus olhos. Aí você começa a entender o trabalhar de Deus. Você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida. Você começa a entender o trabalhar do Senhor, a direção de Deus. Aquilo que parecia estar escuro, você não estava sem direção, parece que o negócio estava a porta fechada. Aí você começa a compreender que Deus está por trás, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo ao seu favor. O Senhor move céu, move terra para te dar vitória. Através da vida de um homem na Bíblia. Nós vamos lá em Josué. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 2, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olhai, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vos, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade cercando a uma vez, assim farás por 6 dias. O Senhor manda ali Josué e os seus exércitos rodear, né, a cidade de Jericó, os muros ali, aqueles muros, por 7 vezes. E eles rodearam aquele muro por 7 vezes. Na primeira não aconteceu nada. Como aquela mulher estava orando, colocando diante de Deus. Muitas vezes é assim também, amados. Nós colocamos diante de Deus a nossa petição. Que nem aquela mulher que pediu para que o juiz venha julgar a sua causa contra o seu adversário. Nesta noite, qual é o seu adversário? Aonde o adversário tem apertado na sua vida, que muitas vezes está em contra você, até abala a sua fé, até muitas vezes machuca. Coloca diante de Deus, insista, persista na oração. Como os discípulos estavam ali, reunidos, orando, de repente veio um vento impetuoso, invadiu a casa, encheram eles da glória de Deus. Também pode ser na sua vida, se você crê. Você está um tempo orando, colocando diante de Deus campanhas e campanhas. Talvez você não está vendo nada, mas de repente de Deus vai chegar sobre a sua vida. E aquilo que você colocou anos e anos na mão do Senhor, até mesmo você esqueceu, o Senhor ele vai trazer, de repente. É verdade. É de repente que a porta vai se abrir. É de repente que o Senhor vai visitar lá o marido, a esposa, o filho. É de repente você crê. E crendo na oração, Jesus sempre fala para os seus discípulos ali: orai, vigiai, orai. Jesus ele chama a atenção esta noite para nós orar e persistir. Se for necessário, dar 7 voltas. Se for necessário, paga o preço, sim, vale a pena. Aleluia. É difícil, é doloroso? É, mas paga o preço, porque a vitória é certa. E não desista, não volte atrás. Porque o Senhor é contigo e o Senhor vai te dar vitória. Você tem que crer na palavra do Senhor. 2 maneiras que o Senhor fala do homem: é na oração e na palavra. Não tem outro caminho, é oração e palavra. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, aí você vai orar, você sente a diferença. Você sente a confirmação, a fé. Você sente orando ali e o Senhor respondendo você. Quem já teve essa experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Uma experiência de oração. Toda segunda-feira estou aqui orando e colocando diante de Deus as minhas petições, apresentando os irmãos, né? Crendo que o Senhor o fará, que o Senhor vai visitar cada um dando vitória. Mas muitas vezes parece que o diabo ele vem, né, assoprando, falando coisas ao contrário. Não vai não. Pode parar que o negócio não está dando não. Amados, nós não temos que enxergar com os olhos carnais. Nós temos que aprender uma coisa. E nessa coisa o Senhor nesta noite quer te chamar a atenção. Aprender a olhar com os olhos espirituais da sua vitória. Não com os olhos carnais. Sabe uma coisa interessante? Elias, quando orou, era 450 profetas falsos, profetas de Baal, e só ele sozinho. Eita, Jesus! Aos seus olhos canais. Se você fosse apostar, você apostaria em quem? Os 450 ou em um só homem?
Com certeza, sua intuição, como ser humano, os 450. Mas quando você crê no Senhor, como salmista da vida, eleva meus olhos para o céu. É de lá que vem o meu socorro. O Senhor fala para ti nesta noite. É de lá que o Senhor vitória está vivo. É você orar, buscar o Senhor. Eita! O Senhor está falando contigo nesta noite. Ele está falando comigo. Persista na oração. Busca mais na oração. Como a irmã falou ali, elas madrugadas, nós temos que buscar o Senhor. Glória a Deus! É buscar o Senhor nas madrugadas, nas orações. Glória a Deus! É colocando nossa petição, em vez de nós orar, nós orar. Se aquela viúva, ela voltasse para casa murmurando, ela tinha recebido a sua vitória? Não. Mas não também persistir. E Jesus aí colocou um exemplo bem claro ali, de um homem, um juiz incrédulo, que não teme a Deus e não respeita o homem. E ela ali persistindo, ele deu a causa dela, ele julgou a causa dela. Imagine Deus que é justo, poderoso, santo, fiel, o nosso Pai, aquele que deu teu filho para morrer no seu lugar. Você acha que Deus não vai resolver a sua causa? Você acha que o Senhor não vai julgar? Você acha que o Senhor já não ouviu a sua oração? Já. Ele está trabalhando. Glórias a Deus! Mas você precisa semear mais. Obrigado! E o Senhor nesta noite manda dizer: desce mais. Paga preço. Coloca o joelho no chão. Ora mais pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido. Ora mais. Crê que o Senhor vai fazer. O Senhor vai entrar na causa. O Senhor vai quebrar a frente. É isso que nós temos que crer, amado. Crer no Todo-Poderoso, Santo e Fiel. Não é na mão do homem, juiz. Quem é que justo? Quando eu vi ali, estava naquela terra, e os juízes estavam julgando, e veio uma grande fome. Por que veio a fome? Porque os juízes estavam julgando. O homem estava julgando. Mas quando Deus ele passa a julgar a sua causa, é diferente. Porque o homem, é assim mesmo, é falho. A balança do homem é enganosa, mas a balança de Deus é perfeita. Glória a Deus. E o Senhor ele vai julgar a sua causa conforme a sua vida. Deus ele não julga injustamente. Ele é justo. Se você merece, sim. Mas o Senhor vai te analisar. O que você está fazendo para Ele? O que você está fazendo para a sua vida? Ele vai analisar e vai colocar na balança tudo. Aí Ele vai te dar um tempo. Por isso que muitas vezes orações nós fazemos agora não são respondidas. Porque o Senhor ele é paciente conosco. Ele é paciente. Você coloca ali, Senhor, eu estou pedindo por isso. Aí muitas vezes quem se consertar é nós. Às vezes quer que uma pessoa se converte. Mas primeiro nós temos que converter. Para que a pessoa possa olhar para nós e ela não possa dizer nada. Ela possa verdadeiramente. Não tem como falar. Isso é um testemunho de Jesus. É isso. A oração, ela tem um efeito e um tempo. Amém? O Senhor hoje fala sobre oração. Aleluia. Aquele que não estiver orando, ora. E aquele que estiver orando, ora mais. E aquele que está na madrugada, nos montes, de joelho 24 horas, ora mais. Ora por você e por aqueles que não estão conseguindo. Neemias, um grande exemplo de homem de oração. Neemias estava de boa. Estava lá, copeiro, servindo ao rei, levando a sua vida, ganhando o seu dinheiro, ganhando a sua vida. Aí chega uma notícia da sua família, dos seus parentescos, estava em ruína, as portas estavam queimadas, o muro estava destruído. Neemias ele podia ficar envolvido, mas ele sentiu a dor daquele povo. É isso também nós vamos fazer. Sentir a dor dos nossos familiares. Sentir a dor daqueles mais fracos, aqueles que não conseguem caminhar. Nós temos que sentir essa dor, absorver para nós e falar: Senhor, visita ele. Ajuda a família dele. O Senhor entra nisso ou naquela causa. Pega para todas as correntes. Foi isso que Neemias fez, orou e jejuou. E quando você expõe para o Senhor o vaso, sabe o que o Senhor faz? Primeiro Ele vai te encher, te capacitar.
Aí Ele vai te dar ferramenta poderosa. Ele vai te dar ferramentas para você combater o inferno. Ele vai te dar ferramentas para você combater a artimanha de Satanás, toda a cegueira, os laços. Se o diabo está sendo astúcio, ele está vindo ali com laço, com engano, com mentira. O Senhor vai te dar ferramentas poderosas para você repreender. E o Senhor vai te dar vitória, e é no nome de Jesus Cristo. Porque para Ele é todas as coisas, todo o poder. Vamos colocar de pé, amém? Vamos orar. O grupo de louvor, vamos orar. Nós vamos orar. Coloca diante de Deus agora a sua necessidade, a sua causa, o seu adversário. Coloca diante de Deus aquilo que o Senhor quer. Coloca lá seu pai, a sua mãe, o seu filho.